Olá, meus queridos colegas, amigos. Uma boa noite para você e uma saudação no Criador do céu e da terra para os meus irmãos. Querido colega, amigo, hoje eu queria falar sobre a chamada e os escolhidos. Querido colega, amigo, eu tenho que falar também a respeito dos vídeos que eu mandei, porque tem gente que não entende não, e por isso que vai ficar aí. Por isso que o anjo não vai pegar eles. Por quê? Porque ele não entende, querido. O que eu fiz nos vídeos, querido, é que você não entende. Os sinais de maçônico que eu fiz nos vídeos foi tudo para mostrar o que as igrejas faz. Eu fiz os sinais mostrando o que as igrejas faz. Por quê? As igrejas não fazem isso, então as igrejas evangélicas não fazem isso. O que eu fiz também foi idolatrar Juarez, chamando ele de cavalo branco. Não viu não? Chamando ele de cavalo branco, não? Então, isso aí é a idolatria do mundo, querido. O mundo pegou e te enrolou aí de todo jeito aí, e tu pensa que falando mal de mim vai resolver alguma coisa, ou outra pessoa falar mal de mim vai resolver outra coisa por causa dos vídeos. Querido colega, ficais no lugar que foi chamado, querido. Se você foi chamado para participar de macumbaria, você fique. Não é isso que a Bíblia diz? Se você foi chamado para ficar lá iludido com os pastores, fique. Querido colega, mas não ouve meus vídeos se você quiser. E dê a sua opinião se você quiser também. Eu não tenho nada a ver com isso não. Só estou aqui para fazer uma obra do Pai, Criador do céu e da terra, querido. É porque tem muitos pais, entendeu? Aí que... E tem muitos irmãos, tem muitos senhores, tem muitos... E etc, e etc. Mas eu quero te dizer que o verdadeiro é o Criador do céu e da terra, querido. Ele sempre foi e sempre será. Querido colega amigo, então, os vídeos lá fala tanta coisa, querido. Ali é para vocês aprender. Por quê? Porque eu posso enganar. Assim como tem muitas pessoas que pensam por sinais, os sinais maçônicos, né? Sinais maçônicos. Eles pensam que é só isso, não. Não é só isso, não. Isso está na idolatria também. Se você me idolatrar, você já não vai herdar o reino do Pai. Por quê? Porque a idolatria, quem idolatra não herda o reino do Criador do céu e da terra. Querido colega amigo, o que você tem que entender, o que você tem que olhar, que o chamado é para muitos mesmo. Mas ele diz aí que a porta é estreita, né? E a outro lado é a porta larga, né? Mas, querido, essas duas portas, estreita e a porta larga, é a mesma coisa. A estreita simboliza, sabe o quê? É porque ela é comprida, entendeu? Comprida. E a larga é porque a larga, ela também não é comprida. Que diferença faz de uma coisa para outra? Querido colega amigo, o que você tem que entender, o que você tem que olhar e analisar, é porque Satanás, ele nunca quer que você suba ao céu, porque qualquer coisinha você acha uma coisona. Não é assim não, querido. Só existe um caminho perfeito. Qual é? Caminho perfeito, querido, é aquele que tu não olha para ninguém. Não olha para ninguém não, querido. O que os crentes fazem de melhor é ficar falando dos irmãos dentro das igrejas que eu sei. E tem muitos irmãos que falam fora. Querido colega amigo, o que você acha aí nos canais aí? É só pessoas falando de outras pessoas. Querido, eu tô aqui fazendo uma obra. Tô falando de mim mesmo, no meu canal. Então, quero que você entenda. Quero que você entenda porque eu mostrei umas contradições entre meus vídeos anteriores e agora que eu tô fazendo. Eu tô mostrando que a Bíblia está adulterada do mesmo jeito nos meus vídeos. Entendeu? E isso é uma explicação melhor para você entender o que foi que houve na Bíblia. Querido colega amigo, eu quero que você entenda que idolatria, as pessoas que praticam idolatria, que adoram Santa Luzia, outras pessoas que gostam de ir em festa, né? Festa, se prostituir, e essas pessoas que bebem, que fumam maconha, outras pessoas que mostram suas inudez, isso aí tudo não é dará o reino do Pai, querido. Por quê? Porque essa porta é estreita e a mesma larga, querido.
O que você tem que entender, o que você tem que olhar e analisar, é porque eles dizem desse jeito. Se arrependa. Em nome de Jesus, e a partir de hoje você vai ser salvo. Mas esse salvo, querido, é um engano. É um engano por quê? Porque entra a maçonaria. Entra a maçonaria e eles estão tudo junto com a maçonaria. Os maçons serão lançados no fogo do inferno, querido. Os evangélicos, os católicos, os prostitutos, os macumbeiros, tudo serão lançados no fogo do inferno, querido. Estou aqui para me fazer essa obra e há daquele que impedir, por quê? Porque porque o Pai, querido colega amigo, todo-poderoso Criador do céu e da terra, ele perdoa até um estuprador, até o quê? Um assassino, até um malfeitor, seja ele qual for, o Pai perdoa. O Pai perdoa por quê? Porque o Pai não, se está vivendo, né? É porque o Pai perdoa. Quanto mais você que fica falando algumas besteiras aí nos meus vídeos. Querido colega amigo, o que você tem que entender é que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Isso é verdade. Isso é verdade, mas ele está camufladamente, querido, ele está obscuro, querido, e você não entende. O que acontece hoje, querido, é porque tem pessoas que pensam que eu agrado alguém, mas não agrado ninguém, querido. Eu não agrado ninguém, querido, que para mim o que importa, sabe o que é? O que importa é que eu vou herdar o reino do Altíssimo, Criador do céu e da terra, querido. O que importa é isso. O que importa para ti, querido, é isso. Não é a minha pessoa, não é a vida de Juarez, não é a vida de ninguém. As pessoas fazem coisas erradas, faz, mas você não deve satisfação a ninguém. O importante, o alvo, querido. Se um atirador for dar um tiro, querido, um tiro no animal, ou seja em qual for, o objetivo dele, do tiro, é o quê? É o que, querido? É acertar o alvo. Então, acerte o alvo, querido, que é o céu. Você tá, querido colega, igual o ímpio. Você tem que se libertar dos vossos maus caminhos, porque senão você será lançado no fogo do inferno, querido colega amigo. Que você tem que entender que aqueles vídeos meus eu botei e tô botando é porque tem pessoas que vão. É porque você não entende. Tem pessoas que vão crer em algo e vão assinalar lá. E vão dizer, esse daqui crê em algo, eu vou pegar e vou o quê? Eu vou ficar como escrito. Aí ele vai, fica escrito, aí ouve isso aqui que eu tô falando, seu mané, seu babyloid. Você não entende não? Aí vocês não entendem coisas que vem lá de cima não, vocês só entendem o que vem de baixo. Afasta de mim, Satanás, para o fogo do inferno, preparado com seus anjos. Por quê? Porque tu não conheces os que vêm de cima. Uma certa vez eu estava conversando mais uma pessoa. Aí ela disse desse jeito, mas irmão, você saiu da igreja por causa que o nome de Jesus era Yahushua e certo mais. E falou, né? Mas meu irmão, aí eu falei, mas meu irmão, não é nem porque é Yahushua, é porque quem está montado lá em cima realmente é o Messias, mas ninguém sabe o nome dele, querido, senão ele mesmo. Como é que você vai adorar Jesus? Como é que você vai adorar Yahushua? Como é que você vai adorar Deus se o próprio Deus tirou o seu nome? E ninguém sabe, se está escrito na Bíblia que ele vai dar o nome dele lá no céu. Então, querido, eu falei bastante para eles. E não é que eles entendem? Eles entendem, ficam calados. Quando eles veem que estão errados, eles ficam calados. Então, queridos colegas amigos, se eu fiz coisas que você pensa que desagradou ao Pai, você pensa que eu menti, mas mais mentirosa é essa Bíblia. Essa Bíblia aqui que não tem o nome do Pai, querido. Você já viu o nome do Pai aí? Então, não ocultaram não? Então, que nem eu te falei. Os profetas antigamente chamavam ele de Altíssimo. E louvavam o Altíssimo. Então, eu te falei já nos meus vídeos já o que acontece com os Altíssimos. Então, querido. Então, pessoas chamam ele de Pai. Mas não é Pai, não. Se você falar Pai, você está mentindo. Porque Pai, eu sou Pai. E aí? E aí, querido? Agora, se você falar Pai, Criador do céu e da terra, aí sim, aí tá certo. Mas se você ficar só falando só pai, mas pai,
Você sabe quem é o pai, né? Tem o pai da mentira e tem o pai, todo tipo de pai. Querido colega amigo, esse vídeo é pequeno, mas o que eu tenho para falar para você não se preocupe comigo não, não se preocupe com o Juarez, não se preocupe com ninguém não. Só faça, sabe o quê? Só vigile para não cair, querido. Por quê? Porque eu vou te dizer uma coisa, a fruta quando ela tá verde, a tendência dela é amadurecer, né? Não é isso? Tem duas tendências. Uma é ela ficar podre, né? E a outra é ela amadurecer. Então, querido, cuidado para não ficar podre. Porque se você ficar podre, aí seu destino é outro, querido. Seu destino é outro. Porque a escolha é aquela pessoa que tem um verdadeiro quem? O verdadeiro caminho do Criador do céu e da terra. E quem é que tem esse verdadeiro caminho? Quem é? Quem é? O Criador do céu e da terra. Nem eu tenho, querido. As igrejas que diz que tem aí, os evangélicos, não. Eu não tenho caminho, eu não tenho nada, querido. Eu já saí, querido, já saí da igreja por causa de idolatria, aí eu chego num lugar que eu penso que é do jeito que o pai é, aí quando penso que não, é de outro jeito, querido. Eu quero que você entenda, querido, que essas contradições que eu mando, não existe ensino, querido. Para tu que não sabe, não existe ensino, porque os ensinos sempre vai precisar de quê? Vai precisar de quê? De quê, querido? Vai precisar, querido, de diminuir, aumentar, ou seja, quando você faz uma coisa, qualquer coisa, precisa da perfeição, né? Não precisa da perfeição? Quando você faz uma coisa, sempre você quer o melhor para aquela coisa. Então, foi isso, toda a vida e toda a minha vida foi isso. Eu sempre procurei. Tá difícil, tá, mas eu achei. O caminho é esse. Criador do céu e da terra. É só o nome. Só o nome salva, então. Criador do céu e da terra. Não é Yahu, não, ou outro nome, não. Aí você pode perguntar, Elisman, você estava enganado? Não, querido, eu não estava enganado. Não estava enganado, não, porque você já viu uma pessoa estar enganada em idolatrar outra pessoa? Então, eu só apenas fiz aquilo por quê? Porque eu quis e sabia que tinha tempo. Eu não estou com tempo agora de te falar, então. E aquelas pessoas que morreram e te ouviram, Elisman? Não, querido, aquelas pessoas não morreram não, porque o pai não deixou não. Querido colega amigo, o que você tem que entender, o que você tem que analisar, é para tudo existe a perfeição. E no momento certo, querido, o pai vai te esclarecer tudo do que eu estou falando é verdade. Querido colega amigo, só existe essa porta. Qual é? Qual é? Criador do céu e da terra, só isso mesmo. Se você quiser falar qualquer coisa, pode falar aí nos meus vídeos aí. O que eu tenho para te dizer e para te falar é que eu não vou ficar zangado com você, não. Eu não vou pecar por causa de você, não. Eu quero herdar o reino do Pai e sei que o anjo vem vir me pegar, por quê? Porque ele me falou. E sei também que a porta é essa. Ele abriu uma porta para mim, querido. Abriu uma porta para ti, depende de ti. Depende de ti, se tu acreditar. Querido colega amigo, o que eu tenho para te dizer, essas são as minhas sinceras palavras. E não foi aquela lá, porque aquelas outras lá, não foi de engano. Por quê? Por que não foi de engano? Porque foi uma escola para você aprender. Como é que você quer ir para um lugar sem você não saber o local e nem saber o objetivo certo daquele lugar? Querido colega amigo, o que eu tenho para te falar e o que eu tenho para te dizer é que tu já és bem-aventurado, por quê? Porque tu já tem o nome certo. Só precisa tu ser humilde. Humilde e acreditar do que eu estou falando é verdade. Agora, para aquela pessoa que está dizendo que o anjo não vem, pergunta a ele. Faça uma pergunta a ele. Jejum. Faça um jejum forte e pergunte a ele
se ele não vai te esclarecer, eu, querido, o que eu tenho para te dizer é que aqueles vídeos que eu mandei, se você acha que era de maçônico, ou se você acha que era de outra coisa mais ruim de que maçônico, eu quero te dizer que os maçônicos vão ser lançados tudo no inferno se nos converter ao Todo-Poderoso Criador do céu e da terra. E toda idolatria das igrejas católicas, das igrejas evangélicas, tudinho vão ser lançados no fogo do inferno, querido. Aqueles vídeos lá foi te mostrando, querido, que eu estava dentro da idolatria e eles pensavam, eles não fazem isso aí com eles com o crente faz isso com os católicos, querido. Eu fiz a mesma coisa. Os crentes fazem isso com os católicos. Eles dizem que os católicos serão lançados no fogo do inferno. Então, eu fiz a mesma coisa no meu vídeo. Querido colega amigo, você tem que entender é isso, que os vídeos que eu falei era para entrar em contradições com esses outros aqui que eu tô falando, querido, para não ter argumento para te falar, querido. Por quê? Porque todos os ensinos entram em contradições, querido, com o outro. Aí qualquer coisa que eu entrar em contradições, aí eu levo pro outro. Pros outros, os outros ensinam, entendeu? Não? Se você não entendeu, então você é burro pra caramba, viu? Porque, desculpa te dizer, já te falei que os vídeos tudo entra em contradições, as coisas entram tudo em contradições, os ensinos da Bíblia. Querido colega amigo, o que eu tenho para te falar, e o que eu tenho para te dizer, que a única coisa que não entra em contradições aqui nesse mundo, sabe o que é? Sabe o que é, querido? É quando nós chegar lá em cima, querido. Aí sim, quando nós tiver o nosso quê? Nosso anjo. O anjo, realmente o anjo existe. O anjo eu sei, querido. Eu conheço o meu anjo. Então, se você não conhece o seu, problema é seu. Então, querido, que o Criador do céu e da terra te dê muita força e coragem para vencer essa luta, querido. Por quê? Porque essa luta não é minha, é sua. Depende de você, querido. Depende de você. Depende, mas depende mesmo. Não olhe para ciclano, não olhe para fulano. Não olhe para nada, querido. É só você e o Criador do céu e da terra, querido. Acredite nessas palavras que eu estou falando, querido. O homem, você não pode confiar em homem, mas você pode confiar no Criador do céu e da terra. Não estou pedindo para você confiar em mim, não. Só estou te dizendo como você pode chegar ao céu e pode o quê? Ir para o céu, querido. Isso é o grande segredo que o mundo não sabe, querido. Isso é, querido. Por quê? Porque os homens pegaram e fizeram tudo que não presta aí nessa Bíblia aí. Ainda diz que tem alguma coisa para subir. Mas eu te digo que não tem. Eu te digo que não tem, querido. Por quê? Porque as pessoas morreram antes da fundação do mundo, querido. Antes da fundação do mundo, que as pessoas estão indo para o inferno e você não entende, querido. Então, querido. Tchau, querido. Tchau, que o Todo-Poderoso te dê força e coragem. E te ilumine, viu? Tchau.